Quando o ser humano morre, seu corpo entra em decomposição. O homem era eterno, mas entrou o pecado e o salário do pecado é a morte. Veja que o homem veio do pó, mas agora ele volta ao pó como Deus declarou em Gênesis 3:19. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. A decomposição não é um mistério biológico apenas, é um sinal espiritual. O corpo físico não tem vida em si mesmo. Ele só vive enquanto o espírito habita nele. Eclesiastes 12:7. Quando o espírito sai, sobra apenas carne mortal sujeita à corrupção, como Paulo explica em Romanos 8. Após a morte sobra a carcaça usada para a alma. Mas a carne lutou contra o espírito até o último momento para que pecasse. O céu tem santidade, e por isso que a maioria das mortes é uma luta para haver purificação do espírito e salvação. Deus é 3 vezes santo, e temos que nos santificar ficando longe dos frutos da carne, produzindo os frutos do espírito, como jejum, oração, amor, perdão, paciência, caridade e aproximação de Deus. Mas por que tudo isso existe? Porque Deus criou o homem para a eternidade. A morte não fazia parte do projeto original. Deus nunca criou robôs, mas seres livres para amá-lo ou não. A Bíblia é clara. O salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Desobedecemos comendo o fruto proibido e pecado entrou. Junto com o pecado entrou tudo o que o acompanha: idolatria, enfermidade, velhice, decadência, adultério, pornografia, prostituição, inveja, ingratidão, mentira, vícios, violência, roubos, corrupção, preguiça, ira e o fim do corpo. O corpo sofreu transformações. O corpo era perfeito, eterno, saudável, e se tornou imperfeito, temporal, aberto a tentações, fraco, doente e mortal. A carne se tornou um símbolo da nossa natureza caída, e o esqueleto, a representação visível da morte. Por isso Paulo diz que a inclinação da carne é morte, Romanos 8:6. Mas surge a pergunta: por que até bebês que nunca pecaram têm seus corpos decompostos na morte? Do ponto de vista bíblico e espiritual, isso aponta não para a culpa pessoal, mas para algo maior, a condição da existência humana após a queda. Todos nasceram em Adão, 1 Coríntios 15:22. Todos herdam uma natureza mortal. Adão e a humanidade foram criados, homens e mulheres, mas todos pecamos. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. A nossa natureza se tornou decaída. A neurociência, inclusive, confirma que o cérebro humano nasce com circuitos herdados, memórias biológicas anteriores à consciência, como padrões emocionais, reflexos e predisposições comportamentais. A psicologia chama isso de inconsciente profundo, que existe antes da experiência pessoal. Isso dá margem para o entendimento espiritual de que nossa história não começou no nascimento. E aqui entra um símbolo bíblico que você mencionou. Esaú e Jacó, eles lutavam no ventre, Gênesis 25, 22, 23, como sabiam da primogenitura. O texto não explica diretamente, mas indica consciência espiritual antes do nascimento. Jeremias 1:5 reforça a ideia de identidade prévia. Antes que te formasse, no ventre eu te conheci. Conhecer implica relação. Relação implica existência. No ventre, o bebê entra em contato com líquido amniótico. Amniótico vem de amnesia. É o cálice do atordoamento, do esquecimento da nossa preexistência. É uma metáfora profunda. A biologia mostra que o líquido amniótico envolve o sistema nervoso em formação, produzindo estado de inconsciência e apagamento gradual da memória. Por isso que tem relatos de lembranças da preexistência apenas até os 6 anos de idade. A neurociência confirma que até os 6 anos ocorre a fase final da poda neural, onde o cérebro literalmente apaga milhares de conexões. Um esquecimento natural e necessário. Espiritualmente, isso ecoa a ideia de esquecimento da preexistência. E só mais tarde, no encontro com o Espírito, acontece o segundo nascimento, João 3:3. O despertar da verdadeira identidade. A criação gira em torno desse ciclo: nascer, morrer e renascer. A guerra espiritual em Apocalipse 12 mostra que a humanidade esteve envolvida num conflito anterior à vida terrena. Nossa existência mortal seria então a consequência da primeira queda. A morte, o salário, é inevitável para o corpo, mas não para a alma.
Por isso Deus não tem prazer na morte. Ezequiel 33:11. Mas ele é justo. A primeira morte nos alcança. A segunda morte só alcança aqueles que rejeitam a restauração. Apocalipse 26. Um dos exemplos é Moisés, homem íntegro e obediente. Quando morreu, não se lhe escureceram os olhos nem se lhe fugiu o vigor. Deuteronômio 34:7. Ele morreu inteiro, saudável, santificado. Judas 1:9 revela o conflito espiritual. O diabo disputou o corpo de Moisés. Por quê? Porque, como você apontou, o reino das trevas se alimenta da carne. No sentido espiritual, a carne é campo de corrupção. Só que Moisés estava revestido de santidade. Satanás não pôde tocar nele. É por isso que seu corpo nunca foi encontrado. Foi tomado por Deus. Para a parte 2, escreva: eu quero nos comentários